Olá, meu nome é Carlos Barrios, eu sou oncologista clínico e queria começar agradecendo e cumprimentando o FEMAMA por esta iniciativa que é obviamente extremamente importante, dada a mídia e o interesse que a imunoterapia, esta nova maneira de tratar o câncer, tem tido nesses últimos tempos, e provavelmente a maior parte de vocês deve ter ouvido falar em relação a isto. Esses são os meus conflitos de interesse potenciais, que eu só coloco aqui porque eu vou terminar esta apresentação falando de pesquisa, né? Que é uma das coisas mais importantes, e eventualmente isto aqui mostra as atividades de pesquisa que a gente tem desenvolvido nesses últimos tempos. Vamos começar reconhecendo que este é um assunto complicado. E eu vou tentar ser o mais simples possível, o mais geral possível, né? E tentar dar para vocês conceitos que justificam o interesse, né, que a imunoterapia tem levantado, não só em meio leigo, mas também no meio médico. Aí vocês veem duas fotos de tomografias que mostram, de um lado, onde estão as setas, duas lesões no fígado. E depois, na segunda foto de tomografia, vocês veem que essas duas lesões desapareceram. Essencialmente, isto pretende mostrar para vocês que os resultados que têm sido obtidos com o uso da imunoterapia têm sido impressionantes, em doenças que previamente não tinham esse resultado com os tratamentos que a gente tinha disponíveis, tá? Agora, no outro gráfico, que a gente chama de gráfico de aranha, né, vocês veem que tem umas patinhas, cada linha dessas representa a evolução do tamanho de um tumor de um paciente. E vocês veem que tem tumores que eventualmente vão para baixo, linhas que vão para baixo, significa que o tumor diminuiu, e tem linhas que vão para cima, né? Significa que o tumor cresceu. Isto para mostrar para vocês que, apesar de alguns resultados sejam impressionantes, muito bons, surpreendentes, nem todos os pacientes respondem. Vocês veem que tem alguns pacientes em que o tumor não toma conhecimento da imunoterapia e continua crescendo, enquanto tem outros tumores em que a curva eventualmente vai para baixo, indicando que o tumor começa a diminuir. Agora, vocês vejam que as duas linhas mais de baixo, elas são as que baixam mais e as mais compridas. E isso significa que os pacientes que respondem parecem responder por muito tempo. Então, embora nem todos os pacientes respondem, aqueles que respondem parecem se beneficiar muito deste tratamento. E como nós vamos ver no final da apresentação também, né, a gente pode, e a gente não tem certeza disso ainda, estar curando algum desses pacientes que antes não tinham tratamento curativo. E, na realidade, o ponto mais importante que vocês devem relembrar deste slide é que vários desses agentes estão sendo aprovados nos Estados Unidos e em outros países. Os Estados Unidos são referência porque é onde a primeira vez, né, a primeira aprovação normalmente acontece lá. Os resultados que estão levando a essa aprovação desses novos remédios estão baseados em que os pacientes vivem muito mais tempo quando tratados com imunoterapia. Então, resultados impressionantes, não todos os pacientes respondem, este não é um tratamento para todo mundo, né? Mas aqueles que respondem por muito tempo, e eventualmente a gente pode talvez estar curando doenças que até pouco tempo atrás a gente não conseguia curar. A doutora Alessandra já passou com vocês por isto aqui, mas a repetição, né, nesta situação me parece razoável. Por que este tratamento funciona? Este tratamento funciona porque em algum momento, no desenvolvimento de câncer, o nosso sistema imune deixa de funcionar. Como é que o sistema imune funciona normalmente contra uma célula de câncer? Aí vocês veem ali em vermelhinho, na esquina de cima
né, do slide, uma célula tumoral. E vocês veem umas bolinhas amarelas que saem da célula tumoral. Porque como é uma célula tumoral, ela é uma célula diferente. E ela manda ao seu redor sinais de que ela é diferente. Isto que a doutora Alessandra chamou de antígenos. Esses antígenos não deveriam existir ali. E o nosso sistema imunológico, é a primeira célula toda cabeluda que vocês veem ali, ela tem a função de reconhecer antígenos que não deveriam existir. Então a célula tumoral não deveria existir, ela gera antígenos que são reconhecidos normalmente por essas células dendríticas, as cabeludas, que eventualmente identificam isto, bom, isso aqui não é meu, não me pertence, não deveria estar no meu corpo. Essa célula dendrítica incorpora esse antígeno e leva esse antígeno para uma outra célula que se chama célula T. Quando esse antígeno chega e é apresentado a essa célula T, esta célula T enlouquece. Ela se multiplica e gera um exército de células T que eventualmente tem a função de encontrar aquela célula tumoral da onde o antígeno saiu, chegar lá e destruir essa célula tumoral. É um sistema de informações em que a célula cabeluda, a célula dendrítica, apresenta o antígeno para a polícia e a polícia eventualmente vai lá, identifica o bandido e mata o bandido. Isto que acontece normalmente todos os dias no nosso corpo. Entretanto, o câncer se desenvolve. E o que a gente tem aprendido? Que os cânceres se desenvolvem porque este sistema de policiamento não está funcionando. A segurança do organismo, assim como na nossa vida diária, todos os dias, né, no Brasil de uma forma geral, não está funcionando de forma adequada. Então nós temos que identificar o que faz com que esse sistema imunitário, essa polícia que nós temos dentro de nós, não esteja funcionando. E os medicamentos que eventualmente a gente está utilizando na imunoterapia são medicamentos que identificam esses freios, né? Identificam o que está corrompendo, né, esta polícia imunitária e libera essa polícia imunitária tirando as moléculas que corrompem o sistema, permitindo que o sistema imune reaja contra a célula tumoral. Então, eu estou dando um exemplo bem corriqueiro e moderno para que vocês entendam este conceito de como é que funciona o sistema imune especificamente. Isto funciona não em um tumor só. Vocês vejam aqui vários tipos de tumor e vejam, como eu disse no início, que nem todos os pacientes se beneficiam, né? Até a metade dos pacientes com melanoma parecem ter algum benefício, aproximadamente 30 a 40% dos pacientes com câncer de pulmão e assim por diante. Mas a ideia é que se eu consigo, né, melhorar o sistema imunitário, eu vou ter condições de atacar com o mesmo tratamento, com a mesma medicação, diferentes tipos de tumores, o que é uma coisa extremamente positiva para nós na área de oncologia. E aqui voltamos àqueles gráficos, né, de aranha, que a gente chama, né, e vocês vejam que a maior parte nesses estudos que foram feitos em câncer de rim, em câncer de pulmão, são linhas, né, cada linha é um tumor, é um paciente, né, que vem para baixo, indicando que os tumores respondem ao tratamento numa proporção muito grande. E vejam a duração, né, da resposta, que é o comprimento de cada uma dessas linhas. Algumas dessas linhas nunca mais voltam a crescer. Então, é importante entender que esse é um tratamento que funciona em vários tumores, funciona muito bem em alguns casos, e quando funciona bem, funciona por bastante tempo. E isto aqui é um exemplo, nesses últimos 7 anos, né, da quantidade enorme
de indicações que as 2 ou 3 drogas que temos disponíveis no mercado hoje em dia, né, estão sendo utilizadas para tratamento. Então dá uma ideia para vocês da revolução que significa a imunoterapia moderna. Estas são as aprovações que a Anvisa americana, que se chama FDA, eventualmente tem feito nesses últimos anos para tumores sólidos. E eu quero terminar esta apresentação, que eu espero que vocês estejam atendendo e entendendo, né, com um trabalho, eu não espero que vocês leiam isto. Esses foram os primeiros 50 pacientes com melanoma que nós tratamos aqui no nosso centro de pesquisa. Tá? E vocês vejam que o melanoma, quando ele está disseminado, o melanoma é um tumor de pele, né? Ele começa com uma pintinha preta na pele e eventualmente poderá se disseminar para todo o corpo. Ele é facilmente curável, o melanoma, quando a gente detecta cedo e tira a pintinha. E se essa pintinha não se espalhou para nenhum lugar, esses pacientes provavelmente estejam curados. Agora, nos pacientes em que essa pintinha já foi para um gânglio, já foi para o pulmão, já foi para o fígado, já foi para o cérebro, né? Já gerou metástases. Essa pintinha, ou essa doença, ou esse melanoma, a gente chama de metastático. Essa situação, ela é incurável por natureza com qualquer um dos tratamentos que a gente tem disponível até agora. Entretanto, esses são pacientes que nós tratamos há 8 ou 9 anos atrás. Foram 50 pacientes que receberam 4 doses de um dos remédios que a Alessandra mencionou, o tal de ipilimumab. Desses 50 pacientes, hoje nós temos 13 pacientes que ainda estão vivos e sem manifestação nenhuma da doença. Isto é, uma doença avançada como melanoma metastático, em que as pessoas normalmente sobrevivem por volta de 1 ano ou menos, né? É razoável esperar que alguém que está sobrevivendo 7, 8, 9 anos depois da administração desta medicação, que estas pessoas já estejam curadas da doença. E eu vou dar um exemplo prático para vocês. Esta aqui é uma das pacientes que, quando se apresentou ao nosso centro de pesquisa, né, tinha 24 anos, ela fez o ipilimumab, 4 doses, tinha um melanoma amplamente metastático e tinha uma sentença de morte na cabeça. Esta moça de Santa Catarina eventualmente fez as 4 doses, a doença desapareceu e 2 anos depois ela teve seu primeiro filho. Então, esse é um exemplo do impacto que este tipo de avanço pode ter numa paciente absolutamente normal. Eu acho que nós vamos falar de questões de pesquisa e questões de acesso posteriormente, mas este é um exemplo do que a gente consegue fazer quando as pessoas têm acesso não só à pesquisa, mas seu tratamento adequado. E o último caso que eu queria discutir com vocês é da dona Helena. Esta dona Helena é esta paciente careca que está aí no meio com as suas irmãs. A dona Helena é uma paciente que trabalha de doméstica e tem um salário de aproximadamente R$1.000 por mês. A dona Helena mora na Restinga, uma das zonas mais pobres de Porto Alegre, né? Como tem tantas outras áreas periféricas no resto do Brasil, todas as cidades do Brasil, e toma 2 ônibus, pega 2 ônibus todos os dias para ir trabalhar, para ganhar seus R$1.000 por mês, com os quais sustenta a família, um irmão que é deficiente, né? E uma irmã que também mora com ela, mas não está trabalhando no momento. A dona Helena teve um diagnóstico de câncer de mama. Era um câncer grande, não era um câncer pequeno, e eventualmente ela foi do posto de saúde encaminhada para o Hospital São Lucas, onde a gente tem o nosso centro de pesquisa. Os residentes que viram a dona Helena
né, no ambulatório de oncologia, diagnosticaram câncer de mama e viram que esse câncer de mama estava muito grande para uma cirurgia e recomendaram que ela procurasse o centro de pesquisa, que eventualmente incluiu ela num protocolo de pesquisa. Esse protocolo de pesquisa combinava, como a doutora Alessandra disse, uma imunoterapia com quimioterapia. O tipo de tumor que a dona Helena tinha era um tumor muito agressivo. Ela fez a imunoterapia e fez a quimioterapia participando e com acesso possível somente porque estava num projeto de pesquisa, porque esse tratamento não estaria disponível para câncer de mama de nenhuma outra forma, porque não está aprovado ainda, está em estudo. A dona Helena teve uma resposta completa. 6 meses depois, quando ela foi à cirurgia, né, não apareceu mais nada, né, na sua mama. O tumor tinha desaparecido. Não sei se a dona Helena está curada, mas certamente ela tem o melhor prognóstico possível e a dona Helena foi tratada aqui no Hospital de São Lucas da PUC, no nosso centro de pesquisa, saindo de casa todas as manhãs, pegando 2 ônibus para chegar no hospital, e ela bem poderia ter sido tratada no Memorial de Nova York. Porque no Memorial de Nova York, um dos melhores hospitais de câncer do mundo, também estava sendo feita exatamente a mesma pesquisa, com o mesmo imunoterápico, com a mesma quimioterapia e em pacientes parecidos com a dona Helena, com o mesmo tipo de doença. Então a pesquisa, pessoal, é um aspecto absolutamente crítico que permite, tanto no primeiro caso, quando a nossa paciente de Santa Catarina, que ficou curada com algo que eventualmente estava sendo testado, e eventualmente a situação da dona Helena, que provavelmente também está curada, né, e que tem a perspectiva, ou nos dá a perspectiva, de oferecer para os pacientes o que tem de melhor, não no nosso meio, o que tem de melhor no mundo em relação a tratamento de câncer especificamente. Então, com esses conceitos, a imunoterapia está revolucionando o que a gente faz hoje em dia em relação ao câncer, mas não esqueçam, esse é um tratamento que lamentavelmente ainda não é para todo mundo. Tem respostas que são realmente surpreendentes e fantásticas. Nós temos que escolher muito bem quem são as pessoas que podem se beneficiar desse tratamento, e a gente não é bom ainda nisso. E do ponto de vista prático, eu acho que a mensagem final é: quando se recebe um diagnóstico de câncer, em vocês ou em alguém da família, perguntem da possibilidade de se aquele caso específico não poderia receber um tratamento experimental ou participar de um projeto de pesquisa, porque isto hoje em dia é o que melhor nos permite oferecer acesso aos melhores tratamentos disponíveis em todo o mundo para o tratamento de câncer. Muito obrigado.